Sabe, na ortopedia ou na engenharia, diagnósticos trazem um certo conforto visual, né? Com certeza. Uma clareza imediata. Exato. Alguém sofre uma queda, vai lá para o pronto-socorro, o raio-x mostra aquela linha branca nítida no osso. Aham. E a equipe médica simplesmente aponta para a tela e diz, tipo, aí está a fratura. O problema é visível, é categorizado e tem um protocolo exato de resolução. Nós, como sociedade, adoramos essa clareza. Gostamos que os problemas venham com etiquetas bem fáceis de ler. Nossa, sim. Só que essa clareza desaparece por completo quando entramos no mundo do neurodesenvolvimento em adultos. Desaparece mesmo. A máquina de raio-x metafórica simplesmente para de funcionar. Uhum. O cenário diagnóstico deixa de ser uma fratura óbvia, sabe? E passa a ser um labirinto invisível. Um lugar onde os sinais foram soterados por décadas de estratégias de sobrevivência. O que torna tudo muito mais complexo. Muito. O autismo em adultos, especialmente em pessoas com alta capacidade cognitiva, frequentemente não tem uma cara ou um comportamento óbvio a olho nu. É a definição absoluta de águas turvas na prática clínica. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. O objetivo desta nossa análise aprofundada é acender uma luz nesse labirinto. Isso. E desmistificar a avaliação clínica do autismo na vida adulta. O foco central, para quem nos escuta, vai ser destrinchar o que o Manual Diagnóstico DSM-5 chama de subcritério A1. O famoso critério da reciprocidade. Exato, que trata especificamente da reciprocidade social e emocional. Mas antes de mergulharmos nos mecanismos desse critério... Precisamos estabelecer um mapa que vamos usar hoje, né? Com certeza. E vale lembrar que toda esta investigação detalhada nasce da iniciativa e da curadoria rigorosa do Dr. Fábio Martins Fonseca. Um trabalho excelente, aliás. Foi ele quem reuniu os pilares teóricos que vão guiar nossa conversa. Aham. A base conceitual vem de duas obras monumentais na área. A primeira é o livro Family Therapy and the Autism Spectrum, da doutora Marilyn J. Monteiro. Que é um livro fantástico. Sim, porque ela subverte totalmente a lógica do déficit ao introduzir o conceito de estilo cerebral, ou brain style. Uhum. E a segunda fonte é o guia clínico, que é extremamente minucioso, chamado Is This Autism? Escrito por Henderson, Wayland e White. Olha, um ponto que essas fontes batem muito na tecla logo nos primeiros capítulos é a urgência de mudar a percepção sobre o que significa receber esse diagnóstico na fase adulta. Exatamente. Tem um estigma enorme. Gigante. Existe um pavor cultural associado ao laudo como se ele fosse uma sentença de limitação, sabe? Mas o material mostra exatamente o oposto. O diagnóstico correto é, na verdade, uma ferramenta empoderadora. Nossa, sim. Ele reescreve a história de vida da pessoa. A narrativa interna muda de tipo, eu sou quebrado, eu sou defeituoso, Para algo como, eu possuo um estilo cerebral diferente, mas passei a vida inteira operando um sistema operacional desenhado para outro tipo de hardware. é uma analogia perfeita. Mas para entender por que esse sistema operacional parece tão alienígena, a gente precisa olhar para as engrenagens desse subcritério A1. Bom, o DSM-5 descreve esse ponto como déficits na reciprocidade social e emocional. Na prática, isso fala sobre a intuição social. Aquelas regras que ninguém ensina, né? Exato. Em interações neurotípicas, as regras são totalmente implícitas. Ninguém distribui um manual explicando, olha, o contato visual deve durar cerca de 3 segundos antes de desviar. Ou como o tom de voz deve cair no final de uma frase para indicar que o outro pode falar. Essa dança de dar e receber acontece no piloto automático. O critério A1 aponta que, no cérebro autista, essa intuição natural para a dança social não é pré-instalada de fábrica. O guia Is This Autism usa uma expressão fascinante para isso, que é o fluxo de idas e vindas nas interações. Lendo isso, a imagem que me vem à mente é um jogo de ping-pong. Uma boa metáfora. A conversa neurotípica flui assim. Bate-se a bola e o corpo inteiro já se posiciona esperando a devolução.
bate e volta. Uma troca rítmica e previsível. Só que para um adulto autista, a sensação é de ser colocado em um campeonato de ping-pong, onde as regras mudam a cada segundo e, ninguém avisa. O livro da Henderson ilustra essa exata sensação com uma metáfora incrível, a da Terra de Flurb. Ah, essa parte é sensacional. Pegada a um planeta com uma cultura radicalmente oposta à nossa. Nesse lugar, manter contato visual é uma ofensa gravíssima. Nossa! Toda vez que alguém pronuncia a palavra o ou a, é obrigatório tocar no próprio ombro esquerdo. Uma regra totalmente arbitrária. Exato. E a temperatura ambiente ideal, e considerada agradável por todos, é de 40 graus Celsius, sempre acompanhada de uma música tocando no volume máximo. Um pesadelo sensorial. O mundo neurotípico é a terra de Flurb para a pessoa autista. O jogo de ping-pong social exige respostas que vão contra a arquitetura sensorial e neurológica dessa pessoa. E, há uma ironia muito cruel na forma como a sociedade enxerga esse conflito, né? Historicamente, assumiu-se que se a pessoa não joga o ping-pong direito, é porque ela simplesmente prefere o isolamento. O que é um grande mito. Totalmente. A prática clínica, focada no estilo cerebral que a doutora Marilyn Monteiro traz, revela exatamente o oposto. Existe um impulso social fortíssimo em grande parte dos adultos autistas. O desejo de conexão é imenso. O desafio é que as tentativas de interação são estruturadas de uma forma que o mundo neurotípico não reconhece como interação. Como assim? Bom, muitas vezes a linguagem é organizada ao redor de interesses profundos e intensos. A Monteiro define isso clinicamente como fala impulsionada pelos sentidos, ou sensory-driven speech. Ah, entendi. A pessoa não está apenas despejando fatos sobre um assunto que a fascina. Falar detalhadamente sobre trens, astrofísica ou, a mecânica de um relógio tem uma função regulatória para o sistema nervoso dela. Então, diante do caos imprevisível da Terra de Flurb, a previsibilidade absoluta de um interesse especial serve como uma âncora. Exatamente. É uma âncora no meio da tempestade. Espera, então a intenção da pessoa é genuinamente conectar com o outro, mas usando o próprio manual de regras. Sim. O que pode parecer para o observador neurotípico como uma pessoa pegando a bola de ping-pong e jogando na parede sozinha, é, na verdade, um convite, olha como essa bola é interessante, veja a aerodinâmica dela, vem olhar a bola comigo. Uma leitura perfeita. A intenção é a conexão, mas o formato é o compartilhamento de informações, não aquela troca emocional implícita. E quando essa tentativa de conexão é recebida com estranheza ou tédio ou até rejeição pelo parceiro neurotípico? A frustração é avassaladora. O ciclo se repete, o autista tenta interagir através da sua linguagem de conforto, o neurotípico recua e o autista internaliza que falhou novamente. Sabe, essa dinâmica levanta uma questão polêmica e aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, trazendo a dúvida que ainda assombra muitos consultórios. Pode falar. Se a pessoa domina a conversa com os próprios interesses e tem extrema dificuldade em demonstrar engajamento pelo tópico que o outro propõe, isso não é a definição de egoísmo? Entendo. Não significa, no fundo, que falta empatia nessa pessoa? Olha, essa é a armadilha diagnóstica mais antiga e destrutiva que existe. Sério? Sim, as pesquisas mais recentes demoliram essa premissa. O conceito de desequilíbrio empático, que foi estudado a fundo por Shalev e Uzefovsky, separa a empatia em duas vias neurológicas distintas. Duas vias? Sim. Quais são? A cognitiva e a afetiva. Os dados mostram que adultos autistas frequentemente possuem uma empatia afetiva extrema, uma compaixão tão profunda e intensa pela dor alheia que chega a ser paralisante e fisicamente dolorosa. Nossa! Então a dor do outro não é apenas compreendida, ela é absorvida. É uma hiperempatia. Exatamente. A falha não está no sentir, está no processamento em tempo real,
que é a empatia cognitiva. E o que seria a empatia cognitiva na prática? É a capacidade analítica de ler microexpressões faciais, decodificar a linguagem corporal e pescar a intenção implícita de uma frase irônica, tudo isso em uma fração de segundo. Ah, o ler as entrelinhas. Isso. O cérebro autista tem uma via de processamento de dados sociais diferente, o que cria um gargalo de tempo. A pessoa se importa profundamente, mas não consegue ler o código social rápido o suficiente para reagir no tempo esperado pelo neurotípico. Claro. E... essa dificuldade na leitura em tempo real cria uma via de mão única na comunicação. Só que a interação humana exige uma via de mão dupla. Exato. E se os dois lados da mesa não falam a mesma língua neurológica, o resultado é o que o pesquisador Damian Milton batizou de problema da dupla empatia. Esse conceito é um divisor de águas absoluto na nossa compreensão sobre neurodivergência. Milton argumenta que a empatia e a comunicação falham quando duas pessoas têm experiências de mundo radicalmente diferentes. Porque o senso comum diz que o autista tem um déficit de comunicação. Ponto. Mas o problema da dupla empatia prova que o neurotípico tem exatamente o mesmo nível de dificuldade em compreender a mente e as intenções autistas. É um descompasso mútuo. É um mismatch de estilos neurais. E o mais incrível é que as fontes trazem provas incontestáveis disso. O Guia Clínico cita um estudo revolucionário de 2020, conduzido por Compton e sua equipe. Ah, o estudo do telefone sem fio? Isso. Eles testaram a transferência de informações em um ambiente de laboratório controlado. O objetivo era ver como a informação sobrevivia ao passar de pessoa para pessoa. E o resultado é de cair o queixo. Conta para nossa audiência. Quando informações são transferidas apenas entre pessoas autistas, a comunicação é incrivelmente eficaz, veloz e precisa. A quebra de comunicação só ocorre quando a mensagem tenta cruzar a fronteira entre um neurotípico e um autista. Caramba, então a integridade da mensagem é mantida entre pares autistas porque a comunicação é direta, literal? Desprovida de jogos de poder ou entrelinhas sociais desnecessárias. O ping-pong funciona com perfeição porque, pela primeira vez, os dois lados da mesa concordam tacitamente com as mesmas regras. O problema não é o hardware do indivíduo autista, é a incompatibilidade de sinal quando ele tenta se conectar a um receptor neurotípico. Exato. E o impacto disso no dia a dia é brutal. Com certeza, porque o mundo, o mercado de trabalho, as escolas, as padarias, tudo é desenhado pela e para a maioria neurotípica. E a pessoa autista percebe essa incompatibilidade desde muito cedo, lá na infância. E como a mente humana é programada para evitar rejeição a qualquer custo, o adulto desenvolve mecanismos de adaptação para sobreviver nesse ambiente hostil, né? O que nos introduz ao conceito central de por que o autismo fica invisível na fase adulta, que é o masking. A exaustiva camuflagem social. A pesquisadora Laura Hu escreve o masking como o esforço contínuo de vestir o meu melhor normal. E o custo cognitivo disso é imensurável. Eu sempre gosto de pensar em uma analogia para quem está acompanhando a gente. Imaginemos o seguinte cenário. Estar no exterior precisando resolver um problema complexo em um idioma que se conhece muito pouco. Uma situação super estressante. Muito. É preciso traduzir mentalmente o vocabulário, monitorar a própria pronúncia, avaliar o rosto do interlocutor para ver se ele entendeu e reprimir a exaustão o tempo todo. Uma interação de 5 minutos drena a energia do dia todo. Exato. Para o autista mascarado, cada ida ao supermercado, cada reunião de equipe, cada conversa de elevador exige esse nível de processamento manual, consciente de regras sociais que deveriam ser automáticas. Na prática, as fontes detalham que esse masking se manifesta através de estratégias como a roteirização ou scripting. Como funciona esse scripting? A mente autista cria um banco de dados imenso. A pessoa arquiva frases, piadas, reações faciais e até entonações inteiras copiadas de filmes, de colegas de trabalho ou de personagens de séries. Tipo um roteiro de teatro mesmo. Isso.
Quando a conversa começa, ela acessa esse arquivo e dá o play na resposta mais adequada. O problema é quando a conversa foge do script. Quando o roteiro acaba e surge aquele silêncio não planejado. A ansiedade dispara. E é nesse vácuo que observamos clinicamente o fenômeno do TMI. O excesso de informação, ou too much information. Exato. O silêncio neurotípico parece ameaçador. Então, para não deixar o andaime social desmoronar, a pessoa entra em um monólogo detalhado e enciclopédico sobre os seus interesses. E a gente precisa deixar claro, não é arrogância ou narcisismo, né? De jeito nenhum. É uma tentativa desesperada de encontrar terra firme. Falar sobre fatos objetivos reduz a imprevisibilidade da interação humana. E ajuda a estabilizar os batimentos cardíacos e a ansiedade. O corpo está literalmente lutando para se regular. Mas sustentar esse nível de hipervigilância, de tradução simultânea e de roteirização por 20, 30, 40 anos cobra uma fatura impagável. O material do Anderson é contundente ao alertar sobre o burnout autista. Que é um quadro gravíssimo. Não estamos falando de um estresse de final de semestre ou de precisar de férias. Estamos falando de uma falha catastrófica de sistema. O burnout autista envolve fadiga crônica profunda, colapsos emocionais, uma sensibilidade sensorial que se torna insuportável. E talvez o mais assustador, a perda abrupta de habilidades executivas que a pessoa dominava perfeitamente semanas antes. Nossa, isso é muito sério. Todo esse esforço monumental para sustentar a máscara acaba gerando uma esquiva progressiva. O cérebro passa tantas décadas hipervigilante que o simples pensamento de uma interação social já aciona o alarme de ameaça. O medo de cometer uma gafe, de ser mal interpretado ou de não ter energia para sustentar o personagem cria um isolamento profundo. E é exatamente neste ponto crítico que a avaliação psiquiátrica costuma desandar, né? Quase sempre. Na clínica diária, as consequências crônicas do masking e a exaustão são frequentemente diagnosticadas como problemas isolados. A raiz neurológica é ignorada. O que faz com que a linha entre o transtorno do espectro autista e a fobia social se torne quase indistinguível para um olhar desatento. E o perigo dessa confusão diagnóstica não pode ser subestimado. As obras citadas enfatizam que uma legião de adultos, com uma prevalência altíssima entre mulheres de alto funcionamento, entra e sai de consultórios recebendo laudos errados. Laudos como transtorno de personalidade borderline, depressão resistente ou ansiedade social severa. E o autismo camuflado passa completamente fora do radar. Para entender o erro, a gente precisa olhar o manual. Ele descreve a fobia social, ou SAD na sigla em inglês, como medo marcado de ser escrutinado e julgado negativamente em situações sociais. Bom, essa definição de fobia social parece descrever perfeitamente o adulto autista em sofrimento, não acha? Parece, mas a origem desse medo é fundamentalmente oposta. No adulto neurodivergente, a ansiedade social não é uma distorção cognitiva irracional, é a conclusão lógica de um trauma empírico. Anderson utiliza a expressão literal histórico frequente de situações sociais que deram errado. Exato. O medo é prático. O paciente autista tem um banco de memórias repleto de momentos onde a intuição social falhou, resultando em bullying, demissões ou ostracismo. Então, a ansiedade é uma resposta protetora e perfeitamente racional a um ambiente que repetidamente o puniu por não saber as regras implícitas. Exatamente. Olha, o medo faz todo sentido quando a pessoa passou a vida apanhando sem ver de onde veio o golpe. Mas, diante disso, como o detetive clínico faz para separar as coisas? Essa é a grande questão. Se um paciente chegou ao consultório relatando um pânico paralisante de ir a festas ou de falar em reuniões, como descobrir se aquilo é um quadro puro de fobia social ou a ponta do iceberg de um autismo exausto? A chave de ouro, segundo a Monteiro e o Anderson, está em acessar a camada abaixo da ansiedade. E como se faz isso? Pensemos em um quadro clássico de fobia social pura. Nesse caso, a intuição da reciprocidade social, o nosso subcritério A1 lá do começo, está totalmente preservada. Ou seja, a pessoa entende perfeitamente todas as regras do jogo de ping-pong. Ela lê as entrelinhas com maestria.
O problema é que o medo do julgamento a paralisa. Se a ansiedade for tratada e removida, a fluência social natural aparece imediatamente. Ah, entendi. Mas no transtorno do espectro autista, o cenário é outro, né? Completamente diferente. Mesmo em um ambiente totalmente seguro, livre de julgamentos, conversando com pessoas de extrema confiança, onde a ansiedade é zero, os traços autistas continuam ali. A comunicação permanece literal, a dificuldade com as sutilezas persiste. E o uso de comportamentos restritos e repetitivos para se regular ainda se faz necessário, o que nos mostra que a estrutura de avaliação tradicional precisa ser implodida. Nossa, sim. Não dá para diagnosticar autismo em adultos entregando um questionário de 20 perguntas de sim ou não e esperando que o paciente, que passou a vida inteira mascarando seus traços, seja capaz de revelar sua essência em 10 minutos. O clínico precisa se tornar um parceiro de investigação. E é aqui que chegamos à solução prática proposta na seção 5 dos nossos materiais. A doutora Merily Monteiro exige uma mudança de vocabulário e de postura do profissional. Sai o foco exclusivo no déficit e no transtorno e entra um mapeamento meticuloso do estilo cerebral do indivíduo. Mapear o estilo cerebral significa olhar para a forma como aquela mente organiza o mundo, né? Isso. O foco passa a ser compreender a força dos interesses apaixonados e o perfil de sensibilidade sensorial. Porém, o paciente chega ao consultório armado e exausto. Para que ele baixe a guarda e permita que o verdadeiro estilo cerebral seja mapeado, o clínico precisa fornecer o que a literatura chama de scaffolding. Scaffolding. Que conceito brilhante. A tradução literal é andaime, e eu acho essa imagem insuperável. Fica muito claro. Pensemos na construção ou na restauração de um prédio histórico. O andaime não é parte da arquitetura final do prédio. Ele é uma estrutura de suporte externa, temporária e essencial. Sem o andaime, os operários não conseguem acessar as áreas difíceis e a obra paralisa. Exato. O clínico precisa montar esse andaime invisível ao redor do paciente logo na primeira sessão. Como esse andaime se traduz na prática clínica? Se traduz em previsibilidade e suporte estruturado. Na prática, em vez de lançar uma pergunta aberta e assustadora como foi sua semana? Que é muito ampla, né? Muito. O clínico cria caminhos seguros. Pode fazer perguntas fechadas, baseadas nos interesses declarados da pessoa. Pode diminuir as luzes do consultório, remover ruídos de fundo ou oferecer suportes visuais. Tem uma biologia por trás dessa necessidade de suporte. Tem com certeza. Sob estresse e ansiedade intensos, o acesso do autista à linguagem verbal complexa é severamente cortado. Ao prover o andaime, a ansiedade despenca. E somente quando o pânico recua, as verdadeiras habilidades, os talentos e as dificuldades orgânicas do paciente se tornam visíveis. Entendi. Avaliar um paciente autista sem fornecer o scaffolding é avaliar apenas a resposta ao trauma e ao pânico. Perfeito. E quando esse ambiente estruturado e seguro é estabelecido, o processo avaliativo ganha uma nitidez incrível. Porque aí os profissionais deixam de procurar desesperadamente pelas bandeiras vermelhas, aqueles traços estereotipados e óbvios do autismo que a mídia adora retratar. E no lugar delas, começam a notar o que a pesquisadora Suzanne Duval chama de bandeiras rosas, ou pink flags. O que seriam essas bandeiras rosas na prática clínica? As bandeiras rosas são os marcadores sutis da neurodivergência em mentes de alto funcionamento intelectual. A pessoa compensa os déficits sociais com tanta maestria analítica que as bandeiras vermelhas desaparecem. Mas as rosas ficam. Isso. Uma bandeira rosa na clínica pode ser um paciente que mantém contato visual constante, mas que ao ser questionado, relata que conta os segundos mentalmente para saber quando piscar ou desviar o olhar. Nossa, que esforço! Ou alguém cuja entonação vocal, embora gramaticalmente impecável, soa levemente roteirizada ou professoral demais para um bate-papo informal. O autismo está escondido, mas o esforço titânico para mantê-lo escondido é a própria bandeira rosa. A exaustão desproporcional após um evento social banal não é fraqueza, é o sintoma de um sistema sobrecarregado. Exatamente. E juntar essas peças sutis é o que diferencia anos de sofrimento sem resposta da verdadeira libertação.
Bom, resumindo a riqueza dessa curadoria incrível que analisamos hoje, compreender o subcritério A1 e as falhas na reciprocidade não é procurar por indivíduos frios, apáticos ou antissociais. De forma alguma. A busca é por pessoas cronicamente exaustas. É encontrar alguém que passou 30, 40 anos se sentindo quebrado por não conseguir dominar um jogo de ping-pong social cujas regras secretas nunca foram explicadas. A mensagem final que os materiais de Monteiro, de Henderson e as pesquisas destacadas pelo Dr. Fábio Fonseca deixam é profundamente otimista, sabe? O diagnóstico clínico na fase adulta não limita o indivíduo. Pelo contrário, ele valida uma vida inteira de sensações de deslocamento. Ele arranca aquele rótulo de preguiçoso, difícil, inflexível ou exageradamente sensível. Substituindo tudo isso pela clareza de um estilo cerebral único. Com o diagnóstico em mãos, abre-se a porta para o perdão próprio, para a busca por acomodações sensoriais reais e para a integração com uma comunidade de mentes semelhantes. É a diferença entre tentar consertar o que não está quebrado e aprender a pilotar a própria mente. Falou tudo. E para encerrar a nossa investigação de hoje, eu deixo uma provocação baseada no problema da dupla empatia para nossa audiência refletir. A ciência já demonstrou de forma contundente que pessoas